Fala galera, vou fazer aqui o exercício 49 do LeetCode, que chama Group Anagrams. Dado um array de strings strs, agrupe os anagramas juntos. Você pode retornar a resposta em qualquer ordem. Aí aqui ele explica o que é um anagrama. É uma palavra formada pelas mesmas letras. Então, basicamente, por exemplo, aqui it é igual a t, porque é um anagrama. Se você trocar a ordem aqui dos caracteres, eles são iguais. E aí vamos fazer aqui. Vou passar o exemplo aqui, vou colocar um exemplo. Bom, eu peço desculpa pela minha escrita, que eu ainda estou treinando. Eu vou colocar aqui esses dois exemplos aqui, ó. A entrada vai ser AB, vai ter um EAT e um TEA. Essa é a entrada. E a saída que ele espera da gente, do programa, é uma array, uma lista de arrays que representam os anagramas. Então esse aqui vai ser sozinho, AB, e esses três aqui são juntos. Porque eles são o mesmo anagrama. Então essa é a saída que o programa espera da gente. Só um minuto, que tá errado. Não tem essas chaves aqui não. É um array, o outro array. Para a gente resolver esse problema, a gente vai usar uma estrutura de dados aqui, que a gente vai calcular em todas as palavras, que é uma tupla, que ela é constituída basicamente de 26 posições. Então deixa eu colocar aquela de verde. É uma tupla, que ela vai ter 26 posições. Cada posição dela representa uma letra. Então a primeira posição é a letra A, a segunda posição é a letra B, até a letra Z. Com 3 pauzinhos aqui, e o último é a letra Z. Cada uma dessas posições representa quantas vezes essa letra está aqui dentro dessa string. Então, por exemplo, A aqui aparece uma vez só, então vai ser 1 aqui. B aparece uma vez só, 1. O C, 0 vezes. Todos os outros aqui 0 vezes, porque só os dois. Se a string fosse ABA, aqui seria 2, em vez de ser 1. E a gente vai fazer isso para cada uma dessas strings que aparecer aqui. A gente vai fazer esse mesmo esquema. Então, por exemplo, para EAT, vai ser o A aparece uma vez, o B aparece 0 vezes, o C aparece 0 vezes, o D 0 vezes, o E uma vez, o F 0 e assim vai, até colocar um no T aqui e o Z é 0. Repare bem, note que essa estrutura de dados ela vai ser formada independente da ordem. Então, por exemplo, aqui no AB, se você receber um BA, ele resulta no mesmo resultado aqui. Então, com isso, com essa estrutura de dados aqui, a gente consegue formar a gente consegue calcular quantos anagramas tem com base nisso aqui. Esse aqui, essa é a tupla, é muito importante. Ela vai ser usada numa outra estrutura de dados, que a gente vai usar para saber quantas
ocorrências tem, quais arrays pertencem a essa tupla. Essa outra estrutura de dados, vou voltar a ser azul aqui, ela é um dicionário. Então vou colocar assim umas chaves. Ela é constituída pela chave por essa tupla. E essa é a chave dela, que eu vou chamar de WC, que é a contagem dos caracteres. E o valor dela vai ser uma lista de arrays, que são as strings. Então eu vou colocar aqui um array e, na verdade, aqui dentro são as palavras que a gente está procurando, que são os anagramas. Então, por exemplo, AB ou BA ficaria aqui. Se tivesse AB, BA, seria AB aqui, BA aqui, com uma mesma chave. A chave é essa dupla que a gente formou. Então, com isso, a gente vai construir esse dicionário, e aí depois a gente só precisa pegar todos os valores dele. A resposta são os valores, que essa é a resposta que a gente está buscando aqui. Essa ideia, vamos partir para o código agora. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou percorrer as palavras, vou chamar ela as palavras de S, e aqui eu vou criar aquele alfabeto que eu falei ali, que na verdade vai ser a nossa tupla. Vou chamar ele de alfabeto aqui. Eu vou criar ele como um array de 0 vezes 26, que aí vai nos dar 26 posições aqui. Eu vou criar ele primeiro como um array e depois transformar ele em uma tupla, para na hora de fazer essa estrutura de dados aqui de baixo. Então, para cada caractere nessa palavra, eu preciso somar esse caractere dentro desse número aqui, ó. Então, por exemplo, o A, se esse C for um A, ele vai somar mais 1. Como ele começa de 0, mais 1, 1 mais 0 é igual a 1. Se aparecer mais uma vez, vai ser 1 mais 1 igual a 2. Então, como a gente vai fazer isso? A gente poderia pegar assim, né? A ideia basicamente é pegar a posição do alfabeto, o C na posição desse alfabeto, igual a mais igual a 1. Aí você está somando. O problema aqui é que você não consegue fazer esse C aqui, porque ele não vai pegar na posição. O alfabeto está definido entre 0 a 26. Então a gente tem que transformar esse caractere no número de 0 a 26. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar a função word para pegar o ASCII dele e fazer "-a", que é a primeira posição. Com isso aqui a gente consegue pegar a posição ali no alfabeto. Então a gente vai somar isso tudo. Agora que a gente tem um array que é justamente esse array aqui, a gente vai transformar ele numa tupla. Eu vou chamar ele de chave key e vou transformar ele numa tupla. Aí agora ele é exatamente o que a gente tem aqui. Com isso, a gente vai colocar ele dentro de um array, que vai ser, por exemplo, eu vou chamar ele de word tick. Desculpa, não é um array, é uma chave, que é justamente esse dicionário aqui, ó. Eu vou colocar ele na posição key e vou vou colocar no final essa palavra S, que é essa aqui de cima. Então, esse append me garante essa estrutura de dados aqui, ó, que ele, na primeira vez ele vai ter um array, na segunda vez ele vai ter outro array, ele vai adicionando, ele vai fazer um append para cada WC. Se o WC que ele encontrar, que
essa key aqui for igual, ele vai colocar na mesma. Só que aí tem um problema aqui. É só, na verdade vou só retornar aqui. O final do algoritmo é wordDict.values, porque eu só preciso dos valores desse dicionário. O problema aqui que a gente tem é que a gente tem que definir esse wordDict, né? Esse wordDict poderia ser assim, que é um dicionário. Só que o problema é o seguinte: esse dicionário, se a gente não definir a chave antes, ele não consegue dar um append. Então a gente vai usar um outro cara, que é um default dict, e a gente vai passar a lista para ele. Então ele vai iniciar qualquer key que eu vier aqui, eu já vou poder dar um append nela, porque ela já vai vir vazia. E que eu não preciso me preocupar se essa chave já existe no dicionário ou não. Vamos rodar esse algoritmo aqui. Aceitou os 3 casos, vamos submeter. E foi aceito. Aqui ele deu 53%, mais rápido do que os que já foram submetidos. E uma das coisas que eu quero mencionar, que é uma parte que às vezes confunde, é essa parte aqui, porque se você colocar o C direto aqui, ele vai passar do 26, né? Ele vai usar um caractere que é o caractere ASCII dele. Então a única coisa que tem que ficar atento é essa parte. O resto é bem parecido com o algoritmo mesmo que a gente está seguindo aqui, que a gente está fazendo mentalmente. Bom, é isso. Valeu, pessoal, e até mais. Até a próxima.